Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 28 de dezembro de 2022, estamos aí no final do ano praticamente, a vésperas das festas comemorativas de Réveillon, e estamos aqui para gravar mais um vídeo, deixar mais um recadinho para vocês aí sobre esse período de fim de festa, né? A gente aqui, como somos um canal de investimento de longo prazo, a gente tem um comportamento bem conservador, investimos com tranquilidade para evitar possíveis problemas aí, transtornos, e o que a gente busca mais é uma tranquilidade, investimentos tranquilos para que a gente possa aí não ter nenhum infortúnio aí, uma dor de cabeça, vamos dizer assim, mais simples, né? Então, com essa mentalidade, a gente recomenda e tem como prática aqui do nosso grupo, nosso pessoal que está com a gente não faz nenhuma movimentação aqui entre os dois últimos dias, que foi hoje, né, e mais amanhã, que é o último dia da bolsa, a gente não compra, não vende, para simplesmente para poder fazer aquele ajuste de custódia para acertar todas as posições e você não ter nenhuma divergência no momento que você fazer a sua declaração do imposto de renda lá em março, ok? E também a gente usa esses dias aí para você fazer o seu fechamento, o seu ajuste de posição, né? Então é a hora que você deve pegar todos os seus ativos que você já deve ter lançado, né? O ideal é toda vez que você compra, no dia seguinte você já faz esse lançamento, então você fazer o fechamento de todos os seus ativos um por um e somar lá a quantidade de ativos que você tem, a quantidade de ações que você tem de cada ativo, assim também como o valor total de compra, tá? Então você pega lá os ativos, soma tudo, lança, né, dezembro, 31 de dezembro, 28 de dezembro, 29 de dezembro, exemplo, Banco do Brasil, quantidade 340, 1.500, 10 mil ações, no valor de tanto. Aí cada um tem a sua quantidade. E aí você faz isso ação por ação para que você tenha um total que você fechou o final do ano para que você possa informar. E a partir de janeiro você continua as compras a partir deste número, ok? Então esse é o primeiro recado aí. Faça o fechamento, deixe tudo pronto, que é muito mais fácil quando você fazer a sua declaração de imposto de renda. O outro, né, já é um aviso um pouco mais legal, sim, um pouco mais entusiasmado. Amanhã é o fechamento das nossas cotas, né, o anúncio da maioria das rendas, e por ser o fechamento do segundo semestre, né, ali é a hora que o FII é obrigado a fazer aquele fechamento e distribuir, né, os 95% do lucro. Então, com certeza aí amanhã a gente vai ter alguns anúncios aí que vão nos surpreender positivamente, né? Assim, com certeza a gente espera, né? O pessoal que está com a gente espera aí do HGLG uma boa distribuição, tá? Alguns outros aí pode surpreender aí alguns fechamentos, pode trazer aí alguns resultados, assim, alguns números que vão nos deixar bastante contente aí para o recebimento em janeiro, ok? Então é esses dois avisos aí, e hoje vamos aí gravar mais um vídeo de mais uma empresa, mais um resultado aí. Hoje vamos falar de uma empresa muito tranquila, muito fácil de se analisar, é uma empresa que é um reloginho, é fácil de entender o negócio dela, a dinâmica do negócio, é muito simples, até mesmo os seus números é fácil de você observar. Então é uma empresa bem tranquila para quem está começando, é uma ótima empresa. O problema é que ela não é muito conhecida, ela não está muito nas mídias, né? Mas é uma empresa excelente, vem crescendo, paga bons dividendos, tá? E é muito fácil de você entender. Então hoje nós vamos falar aqui da Mali Metal Leve, né? Leve 3. Eu vou sair aqui para ficar mais fácil para você ver aí, tá? Então hoje vamos ver os números aqui da Leve, tá? É o resultado do terceiro trimestre, né? A gente está acompanhando aí. E aqui a gente vê. Antes, deixa eu dar um disclaimer aí do que como que atua essa empresa, para você que ainda não conhece. Deixa eu voltar aqui. Tá aí. É, a Leve, ela produz peças para veículos leves e pesados, tá? Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então ela praticamente assim, ela
dribla a qualquer crise que nós temos, porque veja bem, quando que não é o momento agora, né? Aí o mercado estava de produção de veículos, né? Veículos novos, estava com um problema, você sabe, estava com falta de condutores, então a gente teve uma redução na produção e tal. Então, quando existe esse problema de diminuição da redução da produção de veículos novos, o que é que acontece? Os veículos mais antigos, né, eles ficam mais tempo circulando, as pessoas utilizam mais, né, com os veículos, eles, eles permanecem por muito mais tempo, as pessoas usam mais os veículos antigos, e esse uso faz com que as peças se desgastem mais. Então, a Leve, desculpe, no momento em que ela não vende para os veículos novos produzidos, o mercado interno, que a gente chama de aftermarket, tá? Ou seja, as peças de reposição, elas aumentam as vendas. Então ela deixa de vender para os veículos novos, porém os veículos velhos, porque quanto mais tempo o cidadão utiliza o veículo, mais velho o veículo fica, mais ele vai se desgastar. Então aumenta o aftermarket, ou seja, as peças de reposição. Tá? Então, que é o momento que ela tá vivendo. Quando o mercado aquece, que se produz muito mais veículos, aí ela inverte a chave. Aí ela vende mais para os veículos que são fabricados, para os veículos novos, tá? E diminui as vendas nos veículos as peças de reposição, porque aí a pessoa está trocando mais o veículo por um veículo novo, são mais veículos novos e assim sucessivamente. E além do que, ela vende para o mercado interno, tá? E para o mercado externo. Lembrando que o mercado interno ela considera também a Argentina, tá bom, pessoal? Então esse é o business. É muito simples, peças para veículos, tá? Tanto para fabricação quanto para reposição. Então, quando está aquecido as vendas de veículos novos, ela vende para os veículos. O destino para o veículo novo é maior. Quando está vendendo menos veículos, os veículos antigos são mais utilizados, se desgastam mais e ela vende mais as peças de reposição. Tá? Então isso é muito claro, sim. A gente que já acompanha a Leve há muito tempo, a gente vê essa dinâmica da empresa com muita facilidade, ok? Então essa é a dinâmica, esse é o modelo de negócio dela. Então vamos olhar os números, tá? Então a gente tem aqui, beber uma aguinha, as receitas líquidas de vendas, tá? Você vê aí um bi, né? Quase 2 bilhões aí, e um bi 200 praticamente, tá? No terceiro trimestre, que representa um crescimento de 26% em relação ao terceiro tri aqui. E aqui a gente vê o quadradinho aqui, ó, terceiro tri, né? Comparação ao terceiro tri de 21 e os 9 meses contra os 9 meses. Então você vê aqui, e aqui aquilo que eu falei, ó, equipamento original, tá? Original, doméstico, cresceu 28%. E aqui, ó, equipamento original para exportação, 12%. Agora, olha o aftermarket, ou seja, a reposição, 47% contra 28% das peças originais. Originais quer dizer que para veículos novos, tá? E exportação, 7%. Então você percebe que o mercado interno de reposição cresceu muito nesse período, tá? E nos 9 meses também, você vê que aqui é 31%, tá? E aqui as principais indicadores, a receita líquida de vendas, o terceiro tri, 1 bi 198 milhões, contra o segundo tri, 1 bi praticamente 20 milhões, né, tá? Contra o terceiro tri de 21, foi só 949, e aqui a gente olha os 9 meses, que é o que mais importa pra gente no momento, né? 3 bilhões e 108 milhões de vendas nesses 9 meses, contra 2 bilhões e 600 do ano de 2021. Tá? Então, se percebe aqui que a empresa aumentou bem as suas vendas, sua receita aumentou aqui significativamente. O EBITDA, que é o earnings before, né, a receita antes dos juros impostos na depreciação e amortização, também teve um aumento. O EBITDA, que é uma métrica muito importante, foi para 283 contra 181 do trimestre anterior. Nos 9 meses, você vê aqui um aumento também de 15%, 643 contra 559. Tá? A margem em 23 aqui, no total aqui, a gente olha mais
Aqui os 9 meses subiu aqui praticamente em linha 20,07 contra 20,09, tá? E o lucro líquido, que é uma métrica importante, né? Lógico que não é a única, mas é uma das mais importantes, lucrou aqui 201 milhões, né? Contra 114 do segundo tri. Os 9 meses, 439 milhões contra 364 milhões. Então você vê que é uma empresa, né? Às vezes você está acostumado a olhar os bancos, né? Lucro de 6 bi, 5 bi, outras empresas 1 bi, e aqui a empresa tem aqui 200 milhões de lucro no trimestre, tá? Nos 9 meses, 439. A margem de 16%, você percebe que é bem maior do que a do segundo trimestre, né? E aqui também, nos 9 meses, a margem está em 14 contra 13. Então você vê que a empresa tem os números bem simplesinhos de você observar. Tá? Aqui ela coloca, para a gente ter uma noção, as vendas e as produções no Brasil. Tá? Aqui a gente vê Brasil e Argentina, porque aqui esse é onde ela tem, são as fábricas. Tá? Então, veículos leves, tá? Primeiro vamos para as vendas no Brasil e na Argentina. Aqui, então no Brasil as vendas foi aqui 1 bilhão 397, tá? Na Argentina 274 milhões. No total de Brasil e Argentina 1 bi 672, uma redução de 2,8% em comparação ao semestre, aos 9 meses do ano anterior, tá? A produção, agora estamos falando de produção, foi produzido no Brasil 1 bilhão 615 milhões de veículos, na Argentina 394 milhões. Aqui 2 bilhões de veículos produzidos, tá? Veículos pesados aqui, a gente vê que no Brasil continua as vendas 105, produção 140, então a gente vê aqui que a situação, a produção aumentou, né, mas as vendas ainda não vêm se recuperando. Aqui é a mesma coisa, você vê que a produção vem aumentando, mas as vendas nem tanto. Lógico, aqui já está quase ficando no positivo, quem sabe aí no quarto trimestre a gente já tenha no fechamento do ano aí as vendas superando as referências anteriores. Já que a produção de veículo na América do Norte e na Europa, a gente vê praticamente uma situação muito semelhante. Aqui, América do Norte, tá? A produção de veículos leves, aqui um aumento de 10%, produção de veículos médios e pesados, um aumento de 14%, tá? Então aqui a gente vê aqui um aumento aqui na América do Norte. Já na Europa, né, que a gente vai ver aqui agora a Europa, a gente sabe que a situação estão enfrentando dificuldades, você vê que aqui os números são negativos. Por que, que ela está apresentando esses números? Porque ela é uma empresa exportadora, então ela mostra como é que está o mercado que precisa dos produtos dela, ok? E aqui vamos para evolução da receita líquida com vendas. E aqui a gente olha a receita líquida. Aí aqui a gente tem equipamento original, ou seja, é a peça. Aqui o aftermarket também é original, é porque é peça de reposição, tá pessoal? Então aqui para veículos novos. Veículos novos doméstico 355 contra na exportação 357. Um total, tá? Um subtotal aqui, porque depois ele soma as vendas total, né? Aqui ele está vendo os veículos originais. 712. Aqui as peças de reposição. Olha só, a peça de reposição, pessoal, 393, tá? 393 milhões. E a exportação, 92 milhões. Então você percebe que, devido a esse fator que eu mencionei no começo, a dificuldade de se comprar um carro novo que passamos no passado fez com que os veículos fossem muito mais utilizados, os veículos se permanecessem num período, uma depreciação maior. Quando se dá uma depreciação maior, as peças também necessitam de reposição. Então você tem aqui um total de peças de receita de 1 bi 198 milhões, tá? É receita líquida por mercado agora, tá? Agora, aqui era o trimestre contra trimestre, e aqui são os 9 meses contra os 9 meses. Então você vê aqui praticamente o mesmo resultado. Você olha aqui que as peças de reposição
no mercado doméstico é o número mais substancial, 984 milhões, tá? Dando um total aqui dos 9 meses, né? Aqui era só o trimestre e aqui 9 meses, 3 bi 108 milhões contra os 9 meses de 21, 2 bi 663. Então você vê aqui um aumento na empresa, um crescimento significativo. E aqui a exportação, por geografia, América do Sul, Europa, tal, e aqui nos 9 meses de 21. Então você percebe que a queda na Europa apresenta claramente, era 44%, né, nos 9 meses está em 38%. Lógico que todos nós estamos vendo as dificuldades que a Europa está passando, tá? Aqui, a margem bruta, dá uma demonstraçãozinha aqui, receita líquida, os custos de vendas, e aqui a margem bruta na casa dos 40%, ok? Ó, 33,61, 73,61 contra o terceiro TRI de 21, 40%. Aqui os 9 meses, aqui dá uma margem aqui de 10, pouco 27 mais ou menos, ok? Assim dando resultado, as despesas, né? Vamos ver aqui as despesas. Quais são as despesas? A gente vê ali que teve um aumento nas despesas, claramente. Se você tem aqui uma peças de reposição no mercado interno, então você vai ter uma despesa maior com a distribuição. Por quê? Por causa do frete e tal. A gente tem um frete, a gente sofreu bastante com o frete no começo, na primeira parte do primeiro semestre, tá? Então aqui as despesas de vendas e distribuição, claramente teve um aumento aqui, né, referente aos preços do frete. O resultado financeiro, a empresa tem caixa, então ela tem preço positivo, tá? Ó, ela tem recebimento de juros, receita de aplicações 10,4, aí você tem aqui juros, né? Foi o que ela pagou, 5,2, outros juros que ela recebeu, então esse menos esse mais esse dá um saldo de 10, está positivo, tá? O endividamento, a gente dá uma olhadinha sempre é importante a gente olhar o endividamento. Você percebe o seguinte, ela tem em caixa 347 milhões, tem uma dívida de financiamento de 4,5, curto prazo 202, longo prazo 204, tranquilo, uma posição de dívida líquida de 58, muito tranquila, absolutamente tranquila, sem nenhum dificuldade aí para a empresa, tá? Aqui abaixo a gente tem os períodos de liquidação. Dívida de curto prazo, a parte mais pesada está em maio de 2023 e a de longo prazo também aqui 2024 tem 145 milhões, absolutamente tranquilo, né, para a empresa que está lucrando no trimestre lá 200 e pouco, né, quanto ela está lucrando aqui, deixa eu lembrar de novo, qual foi o lucro aqui, deixa eu voltar rapidamente, foi no primeiro slide que está aqui o lucro dela. Já me fugiu a cabeça, 201 milhões aqui, né? Lucro só no trimestre, no terceiro trimestre de 200. Então, para a dívida que ela tem ali, uma dívida bem tranquila. Vamos voltar para lá. Isso aqui, tá? E aqui, a parte de depreciação, de investimentos, ela está já em praticamente a depreciação total, 74, ela já reinvestiu 61, então praticamente está equivalente ali. E a receita líquida 308, comparação aqui, percebe que a empresa vem tendo resultado e é por isso que depois a gente vai falar um pouquinho da parte de dividendos, ok? Então esse é o resultado da muito simples, um resultado de uma empresinha bem tranquila para você poder aprender a analisar, não tem muitos detalhes, muitos itens escondidos, como a gente às vezes encontra, deixa eu voltar aqui, quando a gente encontra em algumas empresas, que tem vários detalhes que você precisa observar. Já a malha é bem simplesinha, se divide em 4, né? Então, as peças que fala originais, que é para veículos novos, aí tem o mercado interno e o mercado e exportação. Aí tem as peças de reposição para o mercado interno e para a exportação. Bem simples, bem facinho de você olhar. Essa empresa é muito simples, redondinha, tá? Lucro constante, persistente, e tanto que, para alegria de todo mundo, ainda paga bons dividendos. E aqui a gente acabou, essa semana, ela acabou de anunciar que vai pagar aí. Deixa eu voltar lá para mostrar para você. Ela acabou de fazer aqui, deixa eu ver se é esse aqui, isso.
Deixa eu sair aqui para ficar, não preciso. Então ela acabou de anunciar que vai pagar aí juros sobre capital próprio, vai pagar 0,83 menos imposto, porque é JCP, né? Então já vai cair líquido aí pra gente, que né, a gente que gosta bastante dessa empresa, 70 centavos, que ao preço de hoje dá aí 2,31% de dividend yield. Para uma empresa como a Metal Leve é muito tranquilo. Lembrando que ela vai fazer esse anúncio, né? Vai pagar aqui, a Datacom já foi, né? Já foi não, é que a gente né, já comprou, já fez as aquisições e tal, e a partir de janeiro já é DataX, e ela vai pagar aqui são pagos em 26, deixa eu verifar aqui para você, será? Acho que não peguei, não, já cliquei aqui, peraí, desculpa, isso. Ela vai pagar aqui no dia 26 de janeiro de 2023, vai pagar aqui os 70 centavos, né, que dá aí um dividend yield, dá um ganho real aí de 2,31% aí, é excelente, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é esse aí, estamos falando aí então falando da Leve 3, uma empresinha tranquilíssima, facinho de acompanhar, para quem está começando, uma empresa tranquila, fácil de aprender, olhar os releases e tal. Um reloginho, tranquilinha, não apresenta risco assim, ela compensa quando o mercado está aquecido, ela vende, quando o mercado está desaquecido, ela vende as peças de reposição e assim ela vai tranquilamente, ok? Então, pelo vídeo de hoje é só. Agradeço seu tempo e sua paciência. Aproveito para desejar a vocês uma ótima festa de final de ano, um excelente 2003 para nós, nossos amigos que estão em nosso grupo, que nos acompanham, tá? A todos vocês aí, um excelente 2023. Até mais, grande abraço.